Broadcast live agora, hein? Legal, estamos ao vivo. Então, pessoal, boa tarde a todos. Estamos começando aqui uma live no canal Oval. Fazia tempo que eu vinha prometendo a vocês fazer um vídeo para explicar como que funciona os vistos para migrar para o Reino Unido, especialmente agora que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Agora não, né? Já faz um tempo, aliás, né? Mas, ao invés de fazer uma pesquisa e vir aqui explicar para vocês, eu acabei tendo a oportunidade de fazer algo melhor ainda, que é convidar uma pessoa que é especialista nisso. Então, antes de a gente começar a live, né, que além de falar sobre visto, nós vamos falar sobre muitos outros assuntos também. Mas, antes de começar, queria só fazer uma rápida apresentação para quem não me conhece ainda. Meu nome é Felipe. Eu sempre tive o sonho de imigrar do Brasil, por diversas questões, né? Acho que todos sabem os motivos para imigrar, quem tem esse interesse, mas eu tinha esse sonho de conhecer outras culturas e viver isso. E foi então que eu soube que eu tinha direito à cidadania italiana, consegui fazer meu processo na Itália, isso tudo está documentado aqui no meu canal também. E desde então eu venho informando pessoas que, assim como eu, têm o mesmo sonho e também têm interesse em saber mais sobre a cidadania italiana. E mais recentemente, quando eu me mudei para o Reino Unido, passei também a falar mais sobre a vida aqui. E meu trabalho está todo aí no canal Oval, só vocês conferirem, tem muitos assuntos interessantes e muitos outros ainda virão. Agora eu vou passar a palavra aqui ao Paulo, que também vai se apresentar, e a partir daí nós vamos continuar os assuntos do vídeo de hoje. Beleza. Olá a todos. Olá, pessoal do canal Oval. Meu nome é Paulo Santiago e sou consultor educacional da Logos Global Education, que é uma empresa baseada em Londres, e a nossa proposta é ajudar pessoas de países emergentes do Brasil, sobretudo, a ingressar em uma faculdade, uma universidade no Reino Unido, né? E assim competir no mercado de trabalho. Como o Felipe falou, tem bastante oportunidade após o Brexit, mudou muita coisa e a função, né, o objetivo desse vídeo hoje é eu poder explicar um pouco mais aí para vocês sobre vistos no Reino Unido, sobretudo após o Brexit, que mudou para o europeu, quais são as vantagens para você que é portador do passaporte brasileiro. Então a gente vai falar bastante aí sobre isso aí, é um prazer. Obrigado aí, Felipe, por essa oportunidade aí que você tem aberto, né, para a gente poder estar divulgando, poder explicar para o pessoal realmente sobre o Reino Unido. Eu também moro no Reino Unido, tá? Diferentemente do Felipe, eu moro no interior assim, né? Não é aquele interior, não é o interior, né? É uma cidade menor que Londres, se eu posso assim dizer, mas também bem estruturada. Eu moro na cidade chamada Leicester, fica aqui no meio da Inglaterra. Felipe, deixa eu só colocar aqui, live, eu tenho aqui um outro computador que vai estar passando aqui para o meu canal, só um momento aqui, eu vou só apertar o botão aqui. Sem problemas. Olha aí agora vai. Não funcionou, né? Enfim, eu devo ter. Vale a pena citar também, né? Seu canal é o Pós-Graduação na Europa, né? Depois vocês confiram aí também. Só pesquisar Pós-Graduação na Europa, é o primeiro canal, é o dele que aparece, então não tem erro. Isso. Pós-graduação na Europa, aí tem mais de 150 vídeos ali só falando de educação europeia. Parece que o programa aqui não funcionou, né? Então depois eu vou baixar esse vídeo aí do seu canal e Sim, sem problemas. tentar fazer aí. Não funcionou aqui, mas não tem problema não. A gente vai aqui, continua aqui ao vivo, aqui, a cores para o pessoal, tentando explicar aí bastante. Isso mesmo. É interessante isso que você falou de morar no interior, né, do Reino Unido, da Inglaterra. Isso é sempre um conflito que muitas pessoas têm na hora de decidir o que elas querem ao imigrar para o Reino Unido, porque sempre as pessoas ficam divididas entre encarar Londres, né, com todas as suas oportunidades de emprego, etc., mas em contrapartida os altíssimos preços de aluguéis e custo de vida em geral, e uma cidade menor, talvez em outra região da Inglaterra, que em alguns casos pode ter um pouco menos de opções de emprego, mas ao mesmo tempo tem um custo de vida muito menor. Eu mesmo fiquei nessa indecisão quando eu decidi migrar para o Reino Unido, mas acabei optando por Londres. Mas de qualquer forma, eu no Brasil sempre morei em cidades bem pequenas de lá, né? Então eu sinto um pouco de falta disso também, apesar de gostar da vida de Londres. E claro, né, esse motivo aí do custo de vida, eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa que tem um planejamento de, por exemplo, comprar uma casa, coisa assim. Morando em Londres fica muito mais difícil as coisas, né? E eu acho bem
é bem interessante essa comparação, né? Porque a gente estava combinando essa live já há alguns dias e eu não tive tempo de divulgar isso, podia ter divulgado um pouco melhor, porque a vida em Londres é muito corrida. Quando você tem que ir para um supermercado, por exemplo, qualquer coisa assim, se não tem nada perto da sua casa, você tem que esperar o transporte público. Eu digo assim, que em Londres tudo que você vai fazer é no mínimo 1 hora de transporte, então a gente acaba perdendo muito tempo precioso de vida, né, nesses deslocamentos. Então, além do custo de vida, ainda tem esse outro lado negativo, né? E na sua perspectiva de morar numa cidade menor, não sei se você chegou a morar em Londres, mas o que você percebe, assim, como que é a qualidade de vida em geral? Eu não morei em Londres, sempre, desde que eu vim para o Reino Unido, né? Eu vim para o Reino Unido em 2018, morei sempre no interior. Assim, aqui as facilidades eu acho que são melhores que Londres nesse aspecto, né? Porque você tem supermercado muito perto, a menos que você more numa vila um pouco remota, né? Mas nos subúrbio, galera, não é a mesma coisa que no Brasil, né? Subúrbio são os bairros, né, das cidades, enfim. Eu moro num subúrbio de Leicester, então o meu bairro fica a mais ou menos 5 milhas ou 8 quilômetros do centro de Leicester, mas aqui eu tenho um mercado 10 minutos da minha casa, que é o Aldi, né, que é famoso aí em Londres também. Então tem o Aldi aqui pertinho, aí tem outros mercados, o Co-op, que também é um mercado, só que ele é um pouco mais caro, né? Tem o Tesco também, bem perto. Então, assim, facilidade muito grande, para o essencial, claro, né? E agora, se tiver alguma coisa mais específica para comprar, aí eu tenho que me deslocar para o centro de Leicester ou até mesmo para uma outra cidade maior, né? Dependendo do que é. Aí existem outras cidades aqui ao redor do Midlands. Se você pegar o mapa da Inglaterra e colocar o dedo assim no meio, você vai ver que é o Midlands, que é a região, e a cidade de Leicester, do Leicester City, aí famoso aí futebol, fica aqui, e tem as cidades vizinhas, né, que são tão grandes quanto Leicester, que aí você tem Coventry, que também é bem grande, então se não tiver alguma coisa aqui em Leicester, vai ter em Coventry. Aí tem também o aeroporto, que é que quando eu vou para o Brasil, eu não viajo via Londres, eu viajo via Birmingham, que fica 45 minutos da minha casa de carro. Então não é tão longe assim, então é bem tranquilo viajar pelo aeroporto de Birmingham. Então o que você não tem aqui, ou você tem em Birmingham. Agora, a vantagem que Londres tem a outras cidades, aí no caso seria a diversidade de trabalho, né? Então você vai ter muito mais trabalhos em Londres, isso é um fato, e você vai ter mais diversidade também, e inclusive Londres é uma cidade mais multicultural, então você vai ter essa diversidade, essas facilidades. Né? Mas agora, quem gosta de vida tranquila, de mato, eu vou aqui para meus matos aqui, vou dar minha corrida, tem um canal aqui, aí fico vendo passarinho, vendo raposa. Um dia a raposa entrou aí no meu quintal aí. Aqui também Tava tem ali bastante. na varanda, bem, pô, parece um gato. Uma raposa gigante, não, gigante assim, claro, bem grande, parecia um Doberman, sabe? Um pastor alemão, o tamanho da Bem raposa que passou criada. aí procurando comida. Então, essa é a questão assim de morar no interior. Mas você tem tudo o básico, você tem tudo aqui. Então você não perde muito tempo, não. Não tem trânsito. Não tem trânsito. Isso até aconteceu Oh, comigo ontem. Eu precisava queria ir num supermercado um pouco maior, que é o Asda, que tem aqui na região, né? Não é nem tão perto. Aqui tem vários mercadinhos menores, mas quando você quer comprar uma coisa mais específica ou procurar preços melhores, tem que andar mais. E saindo de casa, eu percebi que o trânsito aqui na rua estava tão parado que eu estava andando praticamente na mesma velocidade dos carros. Então não compensava eu esperar o ônibus. Acabei indo a pé, foi 50 minutos de caminhada aí. Mas são coisas de Londres, né? Mas achei interessante também que você citou essa diversidade de empregos, e eu lembro que logo que eu cheguei em Londres, eu comecei a trabalhar numa escola, eu dava aula de manutenção de computadores para pessoas em situação de, por exemplo, ex-presidiários, coisas assim, né? E eu não tinha muita aptidão para dar aula, então o que eu pensei? Eu preciso achar outro emprego, ainda na área de informática, eu queria tentar,
eu estava disposto, sim, a trabalhar em qualquer coisa. Aliás, eu fiz 3 dias, trabalhei em warehouse, enchendo container de navio, mas graças a Deus logo apareceu essa outra oportunidade. Mas mesmo assim eu queria mudar de emprego, só que quando eu cheguei aqui eu ainda não estava tão confiante no meu nível de inglês, né? Então estava aquele intermediário que a gente fala do Brasil, que a gente entende, mas na hora de se comunicar ainda fica um pouco abaixo do esperado, né? Digamos assim. Então o que que eu fiz? Eu comecei a procurar por vagas de emprego que fosse preciso falar português. E isso tem em Londres. É uma coisa que muita gente às vezes não tem ideia de pesquisar. A pessoa vem para cá com um nível assim, intermediário e acaba não se achando qualificado o suficiente em termos de inglês para atuar na sua própria área e acaba fazendo uma coisa fora da área dela também, nada, não é nenhum problema isso, né? Mas tem muita gente que não se dá conta disso, porque muitos empregos é preciso falar outros idiomas em Londres. Nós estamos aqui numa das principais cidades do mundo, né? Então, muitas empresas aqui têm negócios em outros países. Então, é comum também que seja preciso falar português, tanto pelo mercado de Portugal quanto do próprio Brasil também. Então, isso é uma coisa bem legal, assim, é uma das oportunidades que Londres proporciona. Agora, eu tenho pensado bastante também em começar a planejar para no futuro comprar uma casa, né? Claro que é um esforço enorme, né? Tem toda a questão de dar entrada, ter o credit score suficiente, mas eu vendo aqui os preços em Londres, um apartamento, sei lá, começa em 500 mil libras para você comprar um apartamento aí de 2 quartos bem pequeno, né? Então é realmente bem complicada a situação. Em termos de salário, eu não sei como que é, assim, na mesma área que eu atuo, se tem uma certa diferença, né? Mas para quem vem para Londres para inicialmente começar num emprego mais básico, acho que não teria muita diferença, né? O salário mínimo é nacional, né? Não tem. Geralmente o pessoal em Londres ganha cerca de 10% a mais na mesma profissão, né? Sobretudo se você trabalhar para o governo, professor, enfim, médico, um ajuste na região metropolitana de Londres. Mas o seu poder de compra em outras cidades é muito maior. Mas é muito maior. Você citou aí a questão do apartamento, né, que custa a partir de 500 mil. A minha casa, que eu moro aqui, a gente comprou a casa e custou menos de 200 mil. Então, Em Leicester, então que é uma assim, cidade é, não tão é, pequena, né? exato. Eu moro numa casa de 3 quartos, bem grande, assim. O que em Londres eu não teria condições, né? Em Londres não teria condições. Mas no interior a gente conseguiu. E é o preço, é a área, é o valor aqui do bairro onde eu moro. Então, as casas custam nesse valor, e são casas grandes, enfim, é bem espaçoso, é diferente, né? Então, por esse motivo, eu advogo muito. Quando o pessoal vem procurar em relação à universidade, eu sempre divulgo bastante as universidades fora de Londres, porque elas são tão boas. Se você for olhar no ranking, 10 primeiras universidades do país, 7 estão fora de Londres. Né? E tem muita oportunidade para trabalho também, porque as universidades geralmente são hubs de trabalho. A pessoa pode vir para uma cidade do interior com boas universidades e ficar por aqui, porque o poder de compra é muito maior. Uma acomodação em Londres você não vai pagar menos aí de 1.500, mais ou menos aí 1.500 libras, né? Enquanto uma acomodação estudantil aqui na minha cidade você consegue aí cerca de 450 libras. Então a diferença é muito grande nesse aspecto, Muito grande. muito grande mesmo. Ah, sim, eu tenho certeza que em termos de universidades não tem a diferença de qualidade, né, entre Londres e as outras cidades. Em geral, Não, acho que é muito bom, né? Aqui no Reino Unido, né, em geral, deve ser muito bom. tem muita universidade boa. O Reino Unido tem muita universidade, mas muita universidade assim de excelência mundial, né? O Reino Unido ele compete com os Estados Unidos em termos de excelência acadêmica. Se você pegar no Top Key West Ranking, que é um ranking bem conhecido das melhores universidades do mundo, você vai ter no top 10 5 universidades americanas, 4 universidades britânicas, aí tem uma universidade suíça. Isso as 10 melhores universidades do mundo, de acordo com o Top QS Ranking. Então, tem muita oportunidade fora da cidade de Londres, né? Você tem Oxford, que não fica em Londres. Você tem Warwick, o pessoal não conhece a Universidade de Warwick, uma excelente universidade na área de negócios. Você tem Edinburgh, que é Edimburgo, né?
que é, se eu não me engano, a terceira ou quarta melhor melhor universidade do mundo. Assim, Não, e tem Edimburgo é uma muita cidade coisa mesmo. maravilhosa, né? Eu estive lá recentemente, é uma das cidades que eu gostaria de morar também. Eu acho que, sendo até um estudante, uma cidade que tem uma riqueza cultural enorme, né? Não tem os problemas de uma cidade grande, tem toda aquela beleza, a natureza riquíssima em volta também da Escócia, né? Acho que é um dos lugares que eu, na condição de estudante, acho que eu optaria por Edimburgo, né? Se possível. Dependendo, É, claro, que depende de muitos outros fatores, né? Do curso, etc, né? Edinburgh não tem um sotaque tão forte como o de Glasgow, né? Que lá Ah, eles. sim. Existe uma língua própria lá, o Glaswegian. Ah, interessante, eu não sabia. Não, quando eu digo, perdão, deixa eu só explicar isso para o pessoal, para a pessoa. Glaswegian é uma gíria Um para o dialeto, né? inglês falado na cidade de Glasgow, Ah, sim. que para muita gente é incompreensível, né? Mas é um vernáculo lá, lá só daquela cidade ali que eles utilizam ali, um sotaque bem diferente, um dialeto bem forte da língua inglesa. Ah, mas isso tudo é questão de acostumar também, né? A gente, quando está no Brasil, tem um contato mais com o inglês americano. Então, era um receio que eu tinha antes de vir mudar para aqui para o Reino Unido, se eu me adaptaria ao idioma, aliás, ao sotaque daqui, se eu conseguiria entender as pessoas daqui, mas isso é questão de acostumar. Hoje em dia, eu já não tenho nenhuma dificuldade com isso, não tem nenhum problema, né? E ainda falando, É questão de costume, né? Que claro, Londres tem um sotaque, aqui em Leicester também tem outro sotaque, tem um sotaque de Birmingham que é bem. Quem assiste aí Peaky Blinders é bem diferente também, que é de Birmingham, que é aqui pertinho. Mas a gente se acostuma. com certeza, né? Quem está disposto a sair do país, acho que esse é um dos menores problemas que a pessoa tem que se preocupar. Se tiver com o inglês, né? Mesmo que seja, se tenha estudado inglês americano, mas se tiver um nível legal, acho que chega aqui o sotaque vai ser um dos menores problemas, né? Eu estava até lembrando, né? Tudo que eu passei para chegar aqui, né, na cidadania italiana, mas mesmo assim, na época pareceu que era um grande esforço, né? Mas quem entrou aqui na época que ainda fazia parte da União Europeia foi bem mais fácil, né? A gente chegava aqui, não precisava pedir nenhum visto, era só entrar mesmo. Logo eu já cheguei aqui, já consegui a minha carteira de motorista aqui, né? A learning, né? Para poder aprender e tirar a definitiva depois, né? Mas em relação a vistos agora, como que está a situação para os europeus aqui após o Brexit? Você que tem atendido muitas pessoas que estão vindo nessa situação, o que mudou em geral para essas É, pessoas? mudou muita coisa, né? Desde o dia 31 de dezembro de 2020, que foi o último dia que o Reino Unido oficialmente fez parte da União Europeia. Então, quem chegou no dia 1º de janeiro de 2021, sendo europeu, não tem as mesmas prerrogativas que, por exemplo, você, Felipe, você tinha, né? Então, quem era europeu, Itália, França, Portugal, vinha para cá, era residente do país sem maiores problemas, né? Então podia trabalhar, enfim, fazer tudo. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, aí as coisas mudaram, porque o cidadão francês e o cidadão argentino, o cidadão brasileiro, agora está tudo dentro do mesmo barco. Então, as regras são as mesmas para esses cidadãos, portadores de passaporte desses países. E aí que veio a vantagem para nós brasileiros, porque como equilibrou, então um empregador, por exemplo, ao contratar alguém que seja contratar um funcionário, se ele for francês, se ele for brasileiro, a pessoa europeia não vai ter vantagem, mas sim aqueles que têm as melhores qualificações, né? Aí tem todo um sistema de pontos que o governo criou justamente para atenuar essa situação, porque acontece o seguinte: o país, qualquer país, né, ele precisa de mão de obra. E com a saída dos europeus, né, então abriu-se uma lacuna muito grande no mercado de trabalho. E então não é mais tão fácil para corporações britânicas contratarem. Então essa facilidade ela diminuiu. E para isso, o governo, para atenuar essa situação, né, diminuiu a exigência do famoso point-based system,
que é, esse sempre existiu, só para colocar vocês dentro de contexto, o Point-Based System, ele já existia antes do Brexit, tá? Só que as exigências para se conseguir um trabalho, ou se conseguir um visto de trabalho através do Point-Based System, as exigências eram maiores. E com o Brexit, as exigências diminuíram para que fosse mais fácil as empresas contratarem. Uma das exigências, por exemplo, que era muito alta antes do Brexit, era a questão do salário, né? Que era cerca de 30 mil libras. O salário, só para explicar para o pessoal, geralmente na Europa a gente calcula o salário de maneira anual, tá? Então, se você vira um posto de trabalho que está lá, 30 mil, não é o valor por mês, não, aquele é o valor anual. E o salário médio anual caiu de 30 mil para 25.600. Isso faz uma grande diferença, sim, porque você tem trabalhos ali que, às vezes, de porte médio, né, analista, alguma nessa área mais ou menos, você tem pessoas que ficou mais fácil para contratar. Claro, para que você seja contratado, você precisa estar dentro. Existe uma lista especial do governo que lista as profissões. Né? Se você estiver dentro dessa lista, aí sim você pode ser contratado de maneira mais fácil. E o Point-Based System ele te ajuda a ser contratado. Inclusive, eu já fiz vários vídeos aí sobre o Point-Based System, basicamente são 70 pontos que você precisa ter, né? E dentro dessa categoria de pontos que você precisa ter, a pontuação, cada critério que você cumpre, você conquista um número X de pontos. Por exemplo, se você fala inglês, são 10 pontos. Se você tem uma oferta de trabalho, mais 10 pontos. Se você é capaz de trabalhar, se você tem a habilidade necessária para aquele trabalho, mais 10 pontos. Se o salário é 25.600, mais 20 pontos. Enfim, então são todos esses critérios juntos que montam. Depois eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho um PowerPoint para apresentar aí para vocês. Não sei se eu posso mostrar agora, Felipe, só para mostrar a galera como é que funciona essa questão da pontuação. Acho que sim, acho que é válido. Eu só queria responder uma pergunta, que chegou uma pergunta aqui para a gente no chat, que acho que também entrou no que a gente falou anteriormente. A Gisele que perguntou mais ou menos o custo de aluguel, casa, alimentação, carro. Olha, depende, né? Se a pessoa vier sozinha para Londres, provavelmente teria que alugar um quarto, né? Numa casa compartilhada, que aí o aluguel seria, sei lá, acho que o mínimo 500 por mês. Acho que até nesse valor tá difícil de achar, então vamos dizer 600 por mês de aluguel. Quando você aluga um quarto em casa compartilhada, então não tem conta, está tudo incluso, geralmente. Então, alimentação, assim, para uma pessoa sozinha, eu acho que agora subiu um pouco, né? A gente está enfrentando uma inflação, então eu diria que, sei lá, 150 por mês, depende, né? Isso tudo muito depende. Então, falando assim em termos gerais. Você consegue colocar a pergunta na tela, Felipe? Eu acho que dá para colocar. Acho que sim, coloquei aí, né? Ah, tá. É só para o pessoal que depois que o pessoal vê, mais ou menos, custo de aluguel, alimentação, carro. E isso aí também vai depender da cidade que você está, né? Exatamente. Porque aqui na minha cidade é bem mais barato. O aluguel, como eu mencionei, tem aluguel aqui de apartamento de 2 quartos, 500 libras. Olha só, é muito diferente, né? Bem diferente. Salário mínimo que também tem a questão dos descontos de imposto, mas acho que deve estar em torno aqui de 1.300, 1.400 libras por mês, mais ou menos, não é isso? Mais ou menos isso aí. É isso aí, 1.400, 500 libras por mês é o salário mínimo. Para uma pessoa, tranquilo. Agora, a família já fica um pouco mais complicado, né? Teria que ser, se for, por exemplo, um casal, teria que ser os dois trabalhando, né? Exato. Claro, depois tem vários outros gastos aí, né? Tem um gasto com transporte. Em Londres, dependendo da zona que você morar, você vai gastar mais de 100, 120, 150 libras por mês com transporte, né? Se você tiver que trabalhar presencialmente em algum lugar, né? E depois tem todos os gastos, né? Com entretenimento, roupas e tudo mais, né? Mas eu diria assim que ainda hoje, mesmo com a inflação e tudo mais, eu acho que é possível, sim. Agora ela fez uma nova pergunta aqui. Tá. Eu realmente não conheço essa cidade, né? Eu também não, Tedford, não.
Mas sendo no interior, eu acho que seria bem mais fácil, né? No interior, No interior aí, eu vou até ver onde fica essa cidade que eu não conheço, né? Também não ouvi falar ainda. Mas especialmente Eu, se tiver questão de emprego, né? Se já tiver algo em vista, já tiver começado a fazer algumas aplicações para emprego, acho que fica bem mais tranquilo essa transição, né? Essa mudança. Ah, tá. Tedford fica no Canadá, não tá no Ah, Reino não, acho Unido, que é não. Norfolk. Norfolk. É, Norfolk fica no. é, Norfolk fica aqui. Exato, Norfolk. Depois, Gisele, você dá uma olhada no site, no Numbeo. Norfolk, na verdade, é o condado, né? E a cidade, eu não sei sim, qual cidade você vai morar, né? Aí tem Norwich, aí tem o Wharton, tem várias cidades ali dentro do condado de Norfolk. sim. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Claro que a experiência varia para cada um, mas eu costumo dizer assim que quando você vai para o interior, talvez é melhor estar preparado para demorar um pouco mais para encontrar emprego, né? Isso se você já não está indo com emprego arrumado. Em Londres, claro que depende, mas sei lá, às vezes as pessoas arrumam emprego em um mês, às vezes até menos de um mês, ou às vezes, sei lá, 2 meses. Mas se eu fosse para o interior, acho que eu começaria a pensar a partir disso, né? Quanto que eu deveria ter de dinheiro guardado para mudar, né? Mas tem trabalho, viu, Felipe? Tem, né? Especialmente agora, né, que Aqui no meu saiu do distrito. Oi? especialmente agora que o Reino Unido saiu da União Europeia, né, teve muitas pessoas que durante a pandemia foram para os seus países de origem da União Europeia e não retornaram para o Reino Unido. Então a gente Exato. eu até fiz um vídeo falando, tem muitas vagas hoje em dia, né? Aqui no meu distrito aqui tá tendo feira de trabalho para que os empresários locais possam contratar, porque não tem. Tá em vários lugares que você passa aqui, sobretudo os trabalhos assim um pouco mais simples, né? Pub, enfim. Você tem lá, procura-se, precisa-se, sabe? Você tem várias pessoas anunciando, assim, porque não tem. No shopping, aqui tem um shopping bem grande, né? Um complexo de shopping aqui muito grande. Várias lojas você está vendo lá, procura-se, porque não tem o número de pessoas suficiente para trabalhar, né? Sim, é uma situação muito favorável para quem está chegando aqui, né? Acho que nós temos mais uma pergunta que já vai direcionar para os seus slides também, vai ser pertinente. É possível trabalhar e estudar no Reino Unido apenas com visto de estudante? Eu acho que isso é uma pergunta que muita gente tem, né? Inara, muito obrigado pela sua pergunta. Sim, é possível trabalhar com visto de estudante desde que você faça um curso acadêmico, Ah, graduação ou pós-graduação, tá? Curso de inglês não é possível. essa é uma grande E diferença em relação à Irlanda, por exemplo, né? exato, porque o brasileiro está indo para a Irlanda, porque lá você consegue trabalhar enquanto estuda inglês, no Reino Unido não. E o curso tem que ser acadêmico, 20 horas semanais, né, Você pode que trabalhar. é o mesmo que lá na Irlanda, e 40 horas durante os recessos escolares. Ah, Tá? sim. Então fica aí uma grande dica aí para você que vem estudar. Só que o Reino Unido, a longo prazo, ele te entrega mais que a Irlanda, tá? Ele te entrega mais, tem mais possibilidade de trabalho, você consegue trabalhar. Por exemplo, você vem fazer tanto a graduação ou pós-graduação, existem cursos que já são acoplados, que já são ligados com trabalho, então você já trabalha durante o curso. E, inclusive, tem cursos que você tem remuneração já de 25 mil libras por ano. Nossa. Então, assim, o processo para você conseguir entrar no Reino Unido é um pouco mais alto, mas o Reino Unido ele vai te entregar mais a longo prazo. Tá? Os meus alunos, todo mundo está empregado. O pessoal está conseguindo já, começando o processo para conseguir o visto de trabalho, tá? Que tem um caminho especial para você conseguir o visto de trabalho através da educação. Então, assim, tem muitas vantagens aí fazendo curso acadêmico no Reino Unido. Legal. Acho que a gente pode mostrar sua apresentação já, né? Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que funciona isso aqui tudo, pessoal. Vamos lá. Fica mais Share fácil screen. visualizar também, né? Você já tem tudo É, só para esquematizado. isso, para vocês visualizarem. Ok. Então aqui, ó, basicamente o que eu mencionei, você precisa de 70 pontos para
70 pontos para conseguir o visto de trabalho. E qual é a maneira mais fácil, assim, que eu entendo de visto de trabalho hoje no Reino Unido, né, que a gente advoga e a gente tem exemplos disso. O primeiro, conseguir uma qualificação profissional através de uma universidade no país abre muita porta para vocês, tá? Sobretudo pós-graduação. Por que eu falo pós-graduação? A pós-graduação, ela é muito mais rápida. Em um ano você já tem essa qualificação profissional no Reino Unido. Então, qualquer graduação no Brasil, você já consegue em um ano já entrar aqui numa pós-graduação no Reino Unido. E as pós-graduações, vocês têm algumas pós-graduações que já são acopladas com o trabalho, então você já trabalha na área durante o curso e faz parte do curso, tá? E após a sua formação, com o visto estudante, você tem 2 anos de visto após a sua formação, e que te permite até mesmo, por exemplo, ser autônomo, ter o seu próprio negócio, tá? Então, tem muita vantagem em você vir como estudante e, sobretudo, estudante de pós-graduação, porque ele é mais rápido, te coloca no mercado de trabalho muito rápido, tá? E uma vez você conseguiu o visto de trabalho, aí vai para O visto de trabalho, ele funciona, basicamente, a graduação que você fizer, ele vai te qualificar como Skilled Work Visa, ok? Dentro desse Skilled Work Visa, você vai ter uma qualificação. Então, uma qualificação aqui, seja contador, engenheiro, advogado, o que seja. E essas qualificações, né, especializadas, tal, elas podem se dividir em várias áreas. E as áreas mais comuns aqui que eu coloquei aqui, que é a área de saúde, do serviço de saúde, Health and Care Worker Visa. É muito fácil, por exemplo, você que é enfermeiro, você que vem serviço social, cuidador, está dentro dessa área aqui, então tem vantagens aqui também para você. Existe esse Shortage Occupation, que é uma subdivisão do Skilled Work Visa. Existem algumas profissões que o critério ele é menor para você conseguir os 70 pontos, tá? Por exemplo, o engenheiro, qualquer engenharia, ele entra nessa Shortage Occupation. Então, se você terminou uma graduação lá no Brasil de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia agrônoma, você entra aqui. E aí existem outras categorias que não são tão relevantes para a gente, como esporte, músico, enfim. Está aqui dentro desses outros aqui. Tá? Então, é uma visão geral de como que você consegue entrar para conseguir 70 pontos. E aí eu vou explicar aqui rapidinho para vocês o que é esses 70 pontos. O que são esses 70 pontos. Primeiro, você precisa ter uma oferta de trabalho. Vou colocar um exemplo aqui, você é engenheiro. Eu tenho uma oferta de trabalho, beleza, você já consegue 20 pontos. Então, se alguém quiser te contratar, você já tem 20 pontos. Segundo ponto, ter o nível de habilidade exigido. Você é engenheiro, tem oferta de trabalho e tem uma graduação em engenharia, você já tem aí mais 20 pontos. Depois, falar inglês a nível B1. Para você ter visto no Reino Unido, você tem que falar inglês. Tem que falar inglês IELTS 6.0, mais ou menos. E pode ser o General IELTS ou outros exames aí que estão lá no site do Home Office, tá? Então, aqui você já consegue 50 pontos. Então, se você vir da universidade, só voltando aqui, você já consegue 50 pontos, tá? Por isso que eu falo que essa é a maneira mais fácil, assim. E aí, eu preciso mais de 20 pontos, né? Você tem um salário acima de 25.600. O que é bem provável, né? Se a pessoa já vai ter uma oferta de trabalho, geralmente já vai ser, né, em cima desse valor, né? Isso, geralmente. Mas isso aqui é de uma maneira geral, tá, Felipe? Porque existe média salarial da profissão que você exerce, tá? Mas geralmente a gente coloca 25.600 como mínimo. Ou se você tem uma oferta em profissão de escassez. Se você tem uma oferta em uma profissão de escassez, esse salário aqui ele pode ser menor que 25.600, tá? Então, se você é engenheiro e o seu salário, engenheiro, é menor que 25.600, você consegue 20 pontos de qualquer forma, tá? Agora, se você é administrador, administrador não é um administrador, por exemplo, de um salão de belezas. Existe essa categoria lá na lista. Se você é administrador de um salão de beleza, essa não é uma profissão de escassez. Então você tem todas as qualificações aqui em azul e ainda
você ter um salário acima de 25.600, acima desse valor aqui, tá? Então é uma maneira bem geral, claro, os salários eles podem variar de acordo com a profissão. Então cada profissão vai ter uma média de salarial, mas precisa ser acima de 25.600. Eu não sei se ficou claro aí para a galera. Só uma. Esse é muito rápido. Eu só passei aqui muito rápido sobre isso. Tem muitos pormenores sobre cada, por exemplo, da sua profissão específica, o momento que você faz. Por exemplo, quando você vem da educação no Reino Unido, esse salário ele é diminuído. Então, por exemplo, se a média salarial de administrador de um salão de beleza, se a média salarial de um administrador de salão de beleza seja 30 mil por ano, você que veio da educação, você precisa apresentar 80% desse valor, ou seja, 24 mil. Tá vendo como a educação ela abre essas portas? Se você tiver menos de 23 anos também, 26 anos, se eu não me engano, eu não lembro aqui de cabeça, mas tem uma outra rota. Então, se você tem menos de 26 anos e veio pela educação, para você conseguir o PBS, os 20 pontos restantes, o critério também é menor. Então, assim, são várias coisas para você hoje conseguir um visto de trabalho legal no Reino Unido. Galera, eu costumo dizer muito isso. A gente advoga, eu advogo visto legal. Você vem de uma maneira legal, vem, trabalha duro, tem uma proposta, tem toda uma estratégia para você conseguir entrar no mercado de trabalho. E dá, pessoal, e dá. Eu trabalho com consultores, com alguns consultores de carreira, né? Eu não sou consultor de carreira, eu sou consultor educacional, com educação no Reino Unido. E trabalhando com essas pessoas tem muita oportunidade. Então, você que é da indústria financeira aí no Brasil, tem muita oportunidade em Londres. Se você quer da área de STEM, né? STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tem muita oferta nessas áreas. Então, se você é especializado no Brasil, galera, a tua oportunidade é aqui. Existe oportunidade para você, no Reino Unido hoje, conseguir um visto de trabalho. Não sei se eu falei muito aí, eu estou tentando deixar bem compacto, Felipe, porque isso aí tem várias ramificações, né? Eu quero tentar aí ser o mais sucinto aí possível aí para o pessoal não ficar perdido aí. Eu acho que ficou bem claro, assim, as pessoas agora têm uma noção geral com a sua explicação e dependendo, né, de cada particularidade que a pessoa tem em termos de profissão, etc., ela pode se aprofundar um pouco mais, mas já tendo esse conhecimento de base, né? E acho que é bem interessante isso também que você falou, né, das profissões em falta, né? Essa lista também acho que tem no site do governo, né? Isso daí. Tem. Depois eu vou botar aí a lista aí, você coloca aí embaixo aí na descrição do teu vídeo. E a pessoa tendo, sim, claro. A pessoa tendo já esse visto de trabalho, ela consegue trazer a família também, né? Consegue, inclusive como estudante. Uhum. Como estudante também, né? Então galera, já fica aí o recado. Minha bateria tá acabando aqui, minha câmera, eu vou ter que trocar para outra câmera. Acho que eu vou trocar agora. Talvez vai cair a qualidade da minha câmera aí, pessoal. Porque a bateria tá aqui quase acabando aqui. Mas, voltando à sua pergunta, você pode trazer a sua família como estudante de pós-graduação. Inclusive, eu tenho um amigo aqui na minha igreja, na igreja que eu frequento aqui, que ele veio com a família, colombiano. Tá ele, a esposa e as 2 filhas. Os filhos podem vir e os filhos têm acesso à escola pública. Provavelmente ele não volta mais, né? Hã? Quem vem nessas circunstâncias já tem tudo pronto então para assim, continuar, né? Exatamente. Então, existe possibilidade. E, galera, tudo legal. Tudo legal. Tudo legal. Então, eu fico brincando. Isso, né? Hã? O país dá condição para isso, né? Como a maior parte dos países da Europa, a população aqui está envelhecendo, mas o Reino Unido tem um diferencial de ser um país, né, entre os mais ricos da Europa e que está projetando um crescimento grande, né? A gente vê aqui, infelizmente, por exemplo, Itália, outros países aí do sul da Europa, ainda continuam enfrentando uma crise, já é um pouco mais complicado achar emprego. Claro que é possível também, mas eu vejo assim que o Reino Unido, ainda assim,
acaba tendo uma vantagem, especialmente nessa área, né, de procurar emprego. O mercado de trabalho aqui realmente é muito aquecido, né? Tem muito trabalho. Tem muito trabalho aqui e muita oportunidade. Está precisando de mão de obra. Então você tem aí muita oportunidade. Ô Felipe, eu só vou mudar aqui minha câmera de novo para minha outra câmera. Sei que não Tranquilo. vai ficar legal. Aí, caiu um pouco a qualidade aí, mas você Não, o está me mais vendo aí ainda. importante, estamos vendo, o mais importante são as informações, né? Agora, acho que se puder explicar para a gente um pouco mais do visto de estudante, que isso é uma área que o visto de trabalho, algumas coisas que você falou, eu já tinha conhecimento também, mas visto de estudante realmente é algo que eu não domino nada e tenho certeza que tem muita gente que está interessada também. Vamos lá. Visto de estudante. Primeira coisa que você precisa saber: se você vier a estudar no Reino Unido por um período menor que 6 meses. Alô, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, agora tô. A câmera parou de vez aqui. Então caiu um pouquinho, mas tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo ainda, sim. Tá. Então, vamos lá. Visto de estudante. Aí tem duas vertentes. Se você vier ao Reino Unido para estudar por um período menor que 6 meses, você não precisa solicitar visto no Brasil, você viaja para o Reino Unido. E ao chegar ao aeroporto, o oficial de imigração vai fazer as perguntas ali. E você tendo toda a devida documentação para entrar no país, carta da escola, ele vai te pedir ali uma comprovação, onde você vai ficar, quanto que você tem, enfim. Você pode entrar no país e estudar aí inglês até 6 meses, tá? Isso é tranquilo. Agora, se você vier para estudar por um período maior que 6 meses, você precisa solicitar esse visto no Brasil. E aí tem algumas nuances que você precisa entender. Geralmente, se você estuda, vamos dizer, se você estuda 7 meses no Reino Unido, vamos dizer, curso de inglês, você vai estudar 7 meses. Existe uma coisa chamada comprovação financeira, tá? Que para brasileiros essa comprovação financeira ela é aleatória ou em casos especiais. E existe um valor que é para quem vai estudar em Londres e um valor para quem estuda fora de Londres. São dois valores distintos de comprovação financeira. Então, você vai fazer sua solicitação junto ao consulado lá no Brasil, na sua cidade, vai mandar lá para o consulado, eles vão avaliar a sua situação, aprova, e aí você vem e estuda no Reino Unido. Se você estuda... perdão, da questão da comprovação financeira, se você vier estudar por 7 meses, a comprovação financeira ela é relativa a cada mês que você estudar. Tá? Então, você tem que fazer a comprovação financeira hoje. Deixa eu te dar aqui eu sempre esqueço o valor que é. É 1.023 para fora de Londres. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui o valor completo. Eu tenho aqui, na verdade, na minha apresentação tem isso. Eu vou abrir aqui a minha apresentação. Tem a comprovação financeira, eu vou te dar os valores aqui. A minha apresentação tem tudo isso aqui. E só para entender, essa comprovação financeira, ela já leva em consideração algum emprego que você possa ter aqui no Reino Unido ou não? A pessoa já tem que sair com esses valores, sair do Não. Brasil. Essa comprovação financeira, ela é basicamente, ela é relacionada à cidade que você vai morar. E detalhe, se você vier estudar em inglês no Reino Unido, você não pode trabalhar. Não pode. Ok? Não lhe é permitido. Seja 6 meses, ou seja, se você vier ficar 2 anos para fazer curso de idiomas. Isso aí acho que é bem interessante deixar claro para o pessoal aí, para não ter confusão. Você pode trabalhar desde que você venha fazer um curso acadêmico. Beleza? Então, e essa comprovação financeira, geralmente, ela é essa aqui, 1.334 por mês em Londres e
e 1.023 em outra cidade, tá? Que você tem que apresentar. Então, se você vier 7 meses, pega 1.334, multiplica por 7. Se você for, perdão, e se você for estudar em Londres, em outra cidade, você pega 1.023, multiplica por 7. Agora, vamos dizer que você vem estudar por 12 meses, que é geralmente o curso mínimo de pós-graduação ou mínimo de um curso acadêmico, basicamente. Se você vier estudar por um período maior que 9 meses, a sua comprovação financeira ela é de 9 meses. Então, se você vier estudar 12 meses, quantos meses você vai ter que comprovar? 9 meses. Então, se você Interessante. vier estudar 24 meses, quanto tempo você vai ter que comprovar? 9 meses. Ficou claro isso daí? Ficou legal, bom saber. Então essa é a diferença. E essa comprovação, como eu falei, essa comprovação ela não é obrigatória no momento que você faz a solicitação de visto, como outros países. O Brasil tem essa prerrogativa. O Brasil, os países europeus e Austrália, Estados Unidos, Japão, Brasil, Austrália, Estados Unidos, Japão e Canadá. São outros países que não precisam fazer a comprovação financeira. Tá? Então você tem essa vantagem aí, claro, mas eu sempre falo que para a pessoa que vier fazer a comprovação financeira, tenha isso pronto, porque isso pode ser pedido durante o processo. E se eles pedirem durante o processo, você tem que apresentar isso lá para a imigração, pelo valor estipulado pelo período que você vier trabalhar. Além disso, na sua solicitação de visto, existe o que eles chamam da sobretaxa de serviço de saúde. Você tem que pagar para o NHS, o NHS, para quem não sabe, é o SUS britânico. Inclusive, o SUS foi baseado no modelo do NHS. Você paga uma sobretaxa, aí vai depender do tempo que você for estudar, do tempo que você for ficar aqui, vai variar a partir de 600 libras. E aí você vem, faz todo esse processo lá no Brasil, vem tranquilo, vem na paz, chega aqui, dependendo da universidade que você for, para onde você vai ficar, você pode trabalhar, você tem as prerrogativas, enfim, tem muita coisa aí legal aí para você, né, se sobressair aí e conseguir depois montar uma carreira no Reino Unido. Ficou claro isso daí? Eu não sei se quem está vendo, se tem alguém vendo. Ficou claro isso aí? Pode colocar as suas perguntas aí em relação a visto estudantes, que a gente está aqui para poder esclarecer isso aqui para vocês. Sim, claro. Tem mais uma pergunta aqui. Com a saída do ministro, será que pode ter alguma mudança? Acho que ela está se referindo à saída do Boris Johnson, né, que renunciou recentemente. Olha, eu não sei, principalmente porque continua ainda, né, o partido dele continua no poder, então quem entrar vai estar mais ou menos alinhado com o que ele já vinha fazendo, né? É que, na verdade, Gisele, essas mudanças, elas foram feitas, a proposta das mudanças foi lá no governo da Theresa May, né? Então Sim, foi antes do Mr. Johnson aí. é. Então, eu acredito que não há nenhum tipo de... Não há mudanças, porque, assim, o Reino Unido, eu quero achar essa palavra em português, né? Cannot afford to change. Não consegue... Essas mudanças, elas são necessárias, porque economicamente seria um suicídio. Você imagina, se com essas mudanças já está difícil você encontrar gente para trabalhar, imagina se não houvesse essas É mudanças. verdade. Porque você, you cripple the economy. Você tem... eu estou tentando achar a palavra em português aqui para explicar para vocês. Tem um distúrbio na economia. Sim, Você não tem pessoas para trabalhar porque eu sou aqui, o meu pub, ou o meu café, eu quero expandir, mas eu não tenho gente para contratar para poder trabalhar em outras lojas, entendeu? Então, sim. essa é a questão que está acontecendo hoje. Então, o Reino Unido não tem como hoje mudar essas políticas. Eu, pelo menos a minha, eu não sou economista, tá? Uhum. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, mas eu gosto, mas assim, pelo meu entendimento, não tem como, não tem condições. Sim, sim. Vamos ver agora o que o futuro proporciona para a gente em relação a essas mudanças, e custo de vida, que deu uma aumentada aí em cerca de 9% nos últimos meses. Mas isso aí também está sendo global, por causa um dos motivos aí é a Ucrânia, enfim.
Então a gente espera aí que haja uma mudança, né? Sim, sim. Nesse aspecto. Eu sempre vejo assim que no momento que nós estamos vivendo a crise é global, né? Então eu comparo muitas vezes com as informações que minha família me passa do Brasil. Lá também está com inflação. Então ainda assim, com tudo isso aqui ainda é muita vantagem. Eu conheço pessoas no Brasil que às vezes ficam desempregadas, sei lá, 6 meses, quase um ano, até alguns conhecidos meus, e não encontram emprego. Eu acho que uma situação dessa aqui no Reino Unido seria muito difícil, né? Só se a pessoa realmente não quiser trabalhar, que ela não encontra. Quem quiser acaba encontrando, sim. É muito mais Hoje em fácil dia mesmo. tá bem fácil, assim, tá conseguindo trabalho, enfim, não tá complicado, não. Então você aí, que tá aí no Brasil nos assistindo hoje, você consegue sim o seu lugar ao sol aí aqui no Brasil. Eu acho que o Reino Unido acaba sempre ficando meio em segundo plano quando as pessoas pensam em migrar. No Brasil, principalmente, muitas pessoas pensam em Estados Unidos, né? Mas aqui eu nunca estive nos Estados Unidos, mas eu acredito que em termos de qualidade de vida, aqui também consegue proporcionar uma ótima situação de vida aqui para as pessoas, né? Porque aqui, pelo que eu ouço falar, assim, algumas pessoas que já até moraram nos Estados Unidos que eu conheci, eles falam que, por exemplo, a relação de trabalho e horas livres, né? No Reino Unido é muito maior que nos Estados Unidos, né? Que as pessoas têm um equilíbrio muito maior, né? Lá nos Estados Unidos trabalha-se muito mais, pode ser que ganhe mais, mas a que custo, né? Para quem busca qualidade de vida, também um poder aquisitivo ótimo, segurança, diversos fatores aqui são ótimos, né? Em alguns pontos até talvez melhores que Estados Unidos e outros países, né? É, há uma diferença clássica entre Estados Unidos e Reino Unido. Os Estados Unidos é um país muito mais individualista, né? É muito mais do achievement pessoal, da conquista pessoal. Então é muito focado mais no indivíduo, do que o indivíduo pode produzir, enquanto se você esse conceito não se aplica da mesma maneira no Reino Unido. O conceito mais do Reino Unido é uma coisa mais coletiva. O que o coletivo pode apresentar, né? Nos Estados Unidos, você como indivíduo, você trabalha duro, trabalha bastante, você vai ganhar mais. Tem É, essa filosofia, o pensamento. No Reino Unido, você não vai ganhar tanto quanto nos Estados Unidos, isso aí na maioria das profissões, é, mas você tem um amparo maior do Estado. O Estado ele te ampara, o Estado ele ampara mais do que nos Estados Unidos. O Estado britânico ampara mais que em relação a serviço social, seguro-desemprego, essas ajudas do Estado, você tem muito mais aqui no Reino Unido do que nos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos você tem a vantagem que você pode ganhar 2, 3 vezes mais, mas assim, é a questão do balanço que você quer, né? é. Se a pessoa Talvez para quer. uma quer juntar, né, a pessoa quer juntar para voltar para o Brasil, abrir o próprio negócio, talvez seja melhor lá, não sei, depende, né, mas para Tudo quem vai quer depender. viver e ficar, eu acho que aqui acaba sendo melhor em muitos aspectos, né. Eu prefiro mais essa Eu questão mais também. social, né? Agora tem gente que prefere a questão mais coletiva, mais individual, do cara Sim, do achievement, work hard, you're gonna get it. So, é, aí é muito pessoal essa aí. Eu gosto muito daqui, estou muito eu também. tranquilo. Na minha cidadezinha do interior aqui, minha raposa passando aqui, tranquilidade. Eu sou carioca, cara. Eu fui criado pegando o ônibus 4h30 da manhã para ir trabalhar, voltando para ir para a faculdade de noite. Quando eu vi, cara, eu não quero mais isso para mim, não. Depois que eu saí, eu só fui perceber que eu não queria mais isso depois que eu saí do Rio de Janeiro. Olha só, muito interessante. E eu vejo assim, eu, né, com a cidadania italiana, eu poderia morar em qualquer país da União Europeia, né, mas claro, também isso depende de questão cultural, às vezes a pessoa se adapta melhor, sei lá, por exemplo, à cultura espanhola, sei lá. Mas eu vejo assim, tendo todas essas opções, eu ainda pretendo ficar aqui, eu não troco o Reino Unido por nenhum outro país, pelo menos não por enquanto, não digo que nunca, mas eu tô muito bem aqui, pretendo continuar indefinidamente aí. Eu acho que para quem tem esse mesmo objetivo, você passou várias informações muito valiosas, até queria te agradecer e perguntar se você queria acrescentar mais alguma coisa. Senão acho que a gente pode ir encerrando, não tem mais nenhuma pergunta por aqui. Não... Galera, vai lá no nosso canal, pós-graduação na Europa. Paulo Santiago tem mais de 150 vídeos lá para você que quer fazer um mestrado
uma pós-graduação fora do Brasil. Né? Eu advogo muito isso, porque dá sim para você conseguir um trabalho através da educação. Muita gente com quem eu converso. E é isso, galera. Com um bom planejamento, fazendo tudo na legalidade. Pô, eu tenho um conselho para fazer, para falar para vocês, olha, tenta tudo da maneira legal, de uma maneira correta, que, que Deus vai abrir as portas para você aí, você vai ver. E muita coisa boa pode acontecer para ti aí nessa jornada. E Sem dúvidas. vai lá no canal, aprecia aí o canal do Felipe. Obrigado também, Felipe, aí, por abrir essa porta aí para conversar com a gente. Espero que a gente possa estar fazendo bastante live aí para você comentar também sobre a cidadania italiana aí para o pessoal, né? A gente pode bater um papo aí, até trazer mais gente também, porque a gente pode fazer uma mesa redonda aí para falar de um pouco mais de Reino Unido, comentar um pouco da política, você que gosta de falar. Eu adoro falar de política, de economia, então a gente pode fazer um Também. papo aí só falando, vamos falar aqui do aspecto econômico. Aí Sem dúvidas. eu tô aberto aí para sempre estar conversando sobre o assunto. Maravilha, eu também. Acho que a ideia realmente é essa, é a cooperação, né? Não só aqui na condição de passar informações, mas também nós servimos como exemplos, né, de pessoas que conseguiram vir para cá, conseguiram trilhar um caminho e estão felizes com isso. Acho que isso também serve de inspiração para muita gente. Então, mais uma vez, obrigado, Paulo. Confiram aí o canal dele também. E acho que por hoje é só, então. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Tenham todos um ótimo dia e até mais. Até mais. Obrigado, Felipe. Grande abraço aí, cara. Abraço, tchau, tchau.